Então hoje vamos falar sobre o que é o propósito de vida e missão ascensional. Há uma grande confusão sobre estes aspectos e vamos falar sobre isto. Embora eu não perceba muito do assunto, eu vou arriscar não ter cábula e expor aquilo que deve ser exposto. Há a crença que, quando nós encarnamos, nós trazemos uma missão. Todo ser humano traz uma missão. Não é verdade? Alguns não querem saber de missão para nada. Outros ficam aflitos porque acham que têm uma missão e não sabem que missão é essa. Outros acham que têm um propósito e não sabem que propósito é esse. E há pessoas que passam a vida inteira a tentar descobrir isto. Eu posso-vos dizer-vos que isto não tem nada que saber. E depois de eu vos explicar, vocês vão ver que isto é extremamente simples. Há um propósito, e esse propósito está, vamos falar assim, está escrito ao nível divino. O nosso corpo tem um propósito, correto? Tem uma função, ou várias funções, tem a sua utilidade. Digamos que o corpo tem um propósito. Correto? Não existe por acaso e tem um propósito, tem uma função, tem a sua utilidade. Desde o início que nós falámos que nós somos partículas ou células do corpo que nós chamamos Deus. Ora, se nós somos partículas do corpo que chamamos Deus, Deus não existe porque sim, nem por acaso. Ele existe porque há um propósito, porque Ele tem um propósito. Conseguem já começar a fazer uma correspondência? Fazendo esta analogia da célula está para o corpo, assim como nós estamos para Deus. Conseguem já começar a compreender? O corpo tem um propósito, tem uma função. As células cooperam, colaboram para que o corpo mantenha toda a aptidão a executar esse propósito e essa função. Agora transportem isto para o espiritual. Qual é o propósito de cada um? Colaborar com o propósito divino de Deus. O propósito é Deus. E nós somos células desse corpo e estamos aqui a colaborar, a cooperar para a realização desse propósito. Então cada um de vocês já sabe qual é o vosso propósito. Esta aula vai ser curtíssima, vão ser 10 minutos. O nosso propósito é isso mesmo, é manifestarmos Deus, sermos isso. Se nós somos células do seu corpo, nós temos que manifestar. E se eu sou uma célula do corpo que chamamos Deus, se eu manifestar essa minha natureza, eu estou a concluir e a cumprir o propósito. Está entendido? E esse é o propósito de todo o ser humano. É manifestar realmente Deus. Como se alguma célula se pudesse esconder do corpo. Aos nossos olhos as células estão escondidas, não é? Porque a nossa visão foi criada para ver objetos com uma determinada dimensão. As nossas células são demasiado pequeninas para serem vistas a olho nu. Mas não quer dizer que elas não estejam lá.
Se nós usarmos aparelhos próprios, conseguimos ver as células e ter muito mais além da própria célula, mas o seu núcleo e de que forma é que ela é composta, como é que ela é feita, etc, etc. Mas ela está lá, as células estão ali. Aparentemente não se vêem, mas elas estão lá. Correto? No nosso caso é mais ou menos igual. Nós podemos dizer assim, mas como é que eu sou uma célula do corpo de Deus? Como é que eu posso saber isso? Para uma célula do nosso corpo saber que é uma célula humana, como é que ela teria que fazer? Sair do corpo, elevar-se e observar de fora, afinal eu saí dali. E iria ficar espantada dizendo assim, como é que eu, tão insignificante, tão minúscula, tão limitada, posso fazer parte de um corpo tão grandioso, de um ser tão grandioso. Porque se nós virmos bem, um ser humano é um ser grandioso. É ou não é? Se nós refletirmos bem na nossa natureza, nós somos maiores do que aquilo que nós imaginamos que somos. Assim, para nós percebermos, muitas vezes, e termos a certeza que fazemos parte deste corpo que chamamos Deus, deveríamos sair deste corpo e observá-lo. Só que isso fica difícil. Como é que nós podemos sair de nós mesmos? Não é verdade? Não podemos sair. Não agora, não desta forma, neste formato. Mas quando abandonamos o corpo, adquirimos a forma original. E então temos a percepção de toda a dimensão e da funcionalidade deste corpo, que é Deus. Mas é apropriado que, quando encarnamos numa forma humana, essa compreensão fique limitada, para que nós possamos cumprir o propósito aqui, neste formato, nesta forma. Então já ficamos a saber que propósito é este, o propósito é isto. Eu não gostaria de ouvir mais ninguém a perguntar-me qual é o meu propósito. Já tantas vezes ouvi isto de tantas pessoas. Tantas pessoas me perguntaram, então você sabe qual é o seu propósito? Eu sei. Mas eu não sei o meu, pode-me dizer. É igual ao meu. É igual ao meu. E as pessoas ficam pasmadas porque não compreendem. Porque confundem as coisas. Propósito é comum a todos os seres. Aliás, o propósito é comum a toda a vida. Toda a vida, em todo o universo, tem um propósito, que é manifestar verdadeiramente Deus. Quem nós somos. Não é? Esse é o propósito. Que é isso, a Renata está a olhar para o lado e diz assim, porquê é que estão a escrever isto? Há assim alguma dificuldade em guardar esta informação? Eu creio que não. E então, resta-nos falar sobre a missão ascensional. Então, 5 minutos já passaram. E agora, mais 5 minutos para isto. Quem colocou esta questão para ser abordada numa aula já se deve ter arrependido. Não é? Nem era bem. Já se deve ter arrependido. Só 10 minutos. Porque é que ele não incluiu isto numa aula qualquer e explicou isto assim rapidamente? Não, em relação à missão ascensional, isto é um bocadinho mais elaborado. Nós não temos missões, efetivamente não há missões. O ser humano não traz uma missão. Não há missões. Eu não me canso de dizer que uma missão obriga-nos a estarmos, a termos que dar contas do nosso serviço a alguém. Porque se alguém vem em missão, alguém tem que estar a supervisionar essa missão, a orientar, e nós temos que dar contas, não é verdade? Vejam os bombeiros quando estão em missão. Não tem alguém a quem eles prestam contas? A polícia, o exército, o armamento.
vou numa missão de paz a qualquer lado do exército, por exemplo, missão de paz, que é como quem diz, não é? Não tem que dar contas do serviço que estão a executar e não tem que seguir ordens dos seus superiores. Então, em termos de missão, nós não temos uma missão nesse sentido. A única missão que podemos chamar é a nossa missão de ascendermos, de reconhecermos quem nós realmente somos, chegar a esse padrão de entendimento, de aceitação e ser isso. E o único ser a quem nós damos contas é o nosso eu superior e a nossa poderosa presença eu sou. E nem é dar contas, porque nós não prestamos contas. A partir de certa altura, eles devem estar envolvidos nessa mesma missão. Não temos que dar contas, não estamos separados. Temos que funcionar como uma unidade. A personalidade em unidade com o eu superior e depois, mais tarde, quando da ascensão, estas duas partes em unidade com o eu sou. Então, como é que falamos em missão ascensional? Usamos esta expressão de missão ascensional, eu não sou o único, para nós compreendermos, e vocês já perceberam isso, quando nós falamos sobre os caminhos rumo à evolução superior, em que nós escolhemos diversos caminhos, ou um dos diversos caminhos, onde nós escolhemos fazer a nossa, digamos, carreira de serviço. Porque a evolução é mesmo isso. A evolução só acontece a partir do serviço. Sem serviço não há evolução. É como se vocês quisessem fazer um curso de formação profissional sem ter a componente prática. Depois, como é que iriam desempenhar essa função, essa profissão? Sendo tudo muito teórico. Certo? Aqui é exatamente igual. Por isso é que há muitos que leem, estudam, enchem-se de teoria, carregam livros, leem uma biblioteca inteira e não conseguem evoluir. Porque falta o serviço, falta a parte prática. É a parte prática que causa o maior grau de evolução e desenvolvimento. Não é a teoria. Porque é na prática que nós aprendemos, é na prática que nós desenvolvemos. Com as dificuldades que surgem na prática, nós aprendemos a desenvolver estratégias para que no futuro nós possamos já ter aprendido e até ajudar outros nessas mesmas situações. Não é na teoria. A teoria tem a sua utilidade para compreendermos algumas coisas, mas é na prática e no serviço que nós realmente desenvolvemos. A missão ascensional é isso. É esta parte de serviço que nós viemos, digamos, fazer. O propósito tem a ver com o ser e a missão ascensional tem a ver com o fazer. A missão ascensional torna-se mais facilitada quando nós, primeiro, estamos dentro do propósito e depois, então, passamos para a nossa missão ascensional. Como adianta a mim passar para a missão ascensional sem propósito? Eu não sei o que estou a fazer, para que é que eu estou a servir, para quê? Se eu não me reconheço, se eu não me consigo identificar, se eu não consigo assumir quem eu sou, não faz sentido nenhum, porque eu não vou conseguir fazer nada de acordo com quem eu sou. Imaginem um médico que não admite que é médico, como é que ele vai fazer medicina? Vejam um bombeiro que não admite que é bombeiro, como é que ele vai exercer essa função, essa missão que ele tem de ser bombeiro? Primeiro é preciso reconhecer que é, assumir e aceitar o que se é. E só depois é que nós estamos disponíveis para agir de acordo com quem nós somos.
Por isso é que propósito e missão ascensional andam de mãos dadas. Mas o propósito vem primeiro, depois vem a missão ascensional. Há muitos que querem começar pelo fim. Acham que vêm para ajudar os outros, têm uma missão de ajudar os outros. Aparece-me aqui tanta gente nessa forma. Eu sei que vim para ajudar. E o que é que tem feito? Nada, eu não sei como fazê-lo. É como ao médico que acha que veio para fazer medicina, mas não sabe como fazê-lo. Porquê? Porque o seu propósito, digamos assim, ele não o reconhece, que é ser médico. Primeiro tem que o ser, para depois fazer de acordo com aquilo que ele é. E a maior parte das pessoas debate-se sempre com este dilema. Eu vim para ajudar os outros e não sei como fazê-lo. E é aí que nós temos que orientar no sentido do propósito. O que é que está a ser? Mas o que é que eu sou? A pessoa não sabe o que é. Quantas pessoas vocês perguntam, sabes quem tu és? Eu sou eu. Alguns dizem o seu nome. E eu às vezes digo, eu não perguntei qual é o seu nome, eu perguntei quem é você. É diferente. Mas nós confundimos e é mais fácil dizermos qual é o nosso nome em vez de dizer quem nós somos. Porque dizer o nome identifica-nos. Dizer quem nós somos traz-nos responsabilidade. Não é? Imaginem um polícia a dizer, eu sou polícia, e vocês apanham-no a fazer um assalto. Eu sou bombeiro, e vocês apanham-no a colocar um incêndio. Acham que vocês iriam perguntar quem tu és? Ele ia dizer, eu sou bombeiro. Se ele dissesse, então porquê é que fazes isso? Não estás a fazer de acordo com quem tu és. Não é verdade? Nós iríamos acreditar naquela pessoa, iríamos confiar nela, iríamos dar credibilidade. É o que acontece connosco. Quando nós agimos de acordo com quem nós não somos. Ou melhor, quando nós não agimos de acordo com quem nós somos. Perdemos toda a credibilidade. Deixam de confiar em nós. E todo o nosso, digamos, caminho, toda a nossa missão se torna íngreme e muitas vezes cai. Por isso é que há muitos que estão preocupados com muitas coisas que vêm por aí. De pessoas que começam a fazer antes de ser. Mas não há motivo para ter medo. Ou a pessoa retoma o caminho de voltar a ser e depois volta a fazer de acordo com aquilo que está a ser, que é, ou então o seu caminho é íngreme e mais tarde ou mais cedo desmorona, porque perde a credibilidade. As pessoas começam a ver que aquilo que a pessoa faz não está de acordo com quem a pessoa é. Estão a perceber? Estamos a perceber então a importância de nós sermos quem nós somos. Isso é o principal. Porque depois do fazer, nós não conseguimos fazer contrário àquilo que nós somos. Acham que um polícia que admite que é polícia e tem alegria em ser polícia vai cometer um crime? Acham que um bombeiro que tem alegria em servir como bombeiro vai prejudicar alguém ou vai colocar um incêndio? Vai agir de acordo com quem ele é. Então não se preocupem com a vossa missão. Foquem-se no vosso propósito, que é serem quem realmente são. Porque a missão ascensional, a missão de cada um, é algo que nós vamos construindo. É como um puzzle. Peça a peça, nós vamos colocando cada peça no seu lugar. E quando o puzzle estiver construído, nós dizemos assim, terminei a minha missão, vou para casa. E vou observar de longe o puzzle que eu construí, com alegria. Percebem? É isso que acontece connosco. E partimos com alegria, com o sentido de serviço feito, missão cumprida. Eu já fiz uma progressão sobre a minha partida, já fiz há alguns anos. Agora não sei se já mudou, porque eu também já mudei. Mas quando eu a fiz,
Eu vim-me a partir velhinho, muito velhinho, vou ter que maturar até eu ser velhinho, muito velhinho mesmo. Estava uma mulher mais jovem do que eu, um pedaço, junto a mim. Eu entrei na sala onde eu estava, antes de eu partir, entrei, vi-me entrar naquela sala e vi-me deitado, velhinho. Não consegui identificar quem era a mulher que estava comigo, para quem eu falava. Sei que era muito jovem, em relação a mim era muito jovem. Devia ter para aí metade da minha idade. E eu lembro-me das últimas palavras que eu disse. Vou com a sensação e com a alegria de missão cumprida. Não tenciono voltar cá mais, mas se voltar é com o mesmo propósito. Serviço de mudança. Eu devo estar nas mudanças, deve ser por isso, devo estar nas mudanças. E foi assim que eu parti. Foi as últimas palavras que eu tive e foi assim que eu parti. E a sensação foi boa. Para mim aquela progressão serviu para me certificar que eu estou no caminho da minha missão, do meu propósito, que eu estou a ser quem eu devo ser e que estou a executar, estou a pôr as peças do puzzle de cada uma no seu devido lugar. Isso depois traz-nos alegria, traz-nos paz, traz-nos segurança, compreendem? Quando nós não estamos a ser quem nós somos, nós perdemos toda a alegria, toda a paz, toda a tranquilidade, ganhamos medo. Mas quando nós somos aquilo que nós somos e estamos a ser isso, só nos traz alegria, paz, tranquilidade, certeza, confiança. Percebem? O medo vai-se embora. Quando nós temos medo, isso é uma confirmação de que nós não estamos a ser quem nós realmente somos. E se vocês estão a passar por essas situações de medo agora, seja em relação a qualquer coisa, não importa o que é, pelo menos nesse aspecto que estão a ter medo, vocês não estão a ser quem realmente são. Então, o medo é útil. É ou não é? Nós criámos por isso mesmo. E criámos porque ele tem uma certa utilidade. Quando ele aparece, dá-nos a certeza de que nós não estamos a ser quem devíamos ser. Só nos resta fazer o quê? Uma escolha diferente. Escolher o inverso. Se eu não gosto desta face da moeda, vira a moeda ao contrário e escolho a outra. Não há mais outra escolha a fazer a não ser esta. Em relação à missão que nós temos, ela torna-se mais simplificada, como já vimos, quando nós aceitamos quem nós somos e quem estamos a ser e que viemos ser. Mas as missões são diferentes, são diversificadas. É como se cada um de nós trouxesse um puzzle para construir. Uns maiores, outros mais pequenos. Por isso é que uns acabam primeiro do que outros. Percebem? E também há aquelas situações em que o puzzle já está tão atrasado, em que a pessoa diz, olha, não quero saber, já não consigo construir o puzzle a tempo, mas vale abortar este puzzle e depois eu construo o outro. Vou comprar um novo e faço um diferente. Este está a ser muito difícil para mim. Também há esses casos. E há aqueles casos que acabam um puzzle e dizem assim, bem, ainda tenho tempo para fazer outro. E vão buscar outro e começam a construir outro. Percebem? Portanto, somos nós que escolhemos, no fundo, a nossa própria missão. A via pela qual nós desempenhamos o nosso serviço. Não é algo que nos acontece. Não é algo também que nos é imposto. Não pensem, Deus mandou-me numa missão de... Como falam, por exemplo, de Jesus, dizem que Deus o mandou numa missão de salvar o mundo. Cada vez que ele ouve isso, ele fala assim. Ele até regala os olhos. Primeiro, ele não vem em missão nenhuma, como já vos falei quando falámos sobre aqueles 18 anos, sobre a vida dele e os seus ensinamentos, e falámos sobre aqueles 18 anos que não se encontra a história sobre ele. Ele não veio em missão nenhuma. Ele ofereceu-se voluntariamente para trazer uma energia diferente. Um ensinamento diferente. Correto? Ninguém o enviou. Não há enviados. O próprio Espírito, nós, quando estamos lá do Espírito, nós oferecemos-nos voluntariamente para o serviço. E depois chegamos aqui e, afinal, isto não é tão fácil como parecia.
E muitas vezes nós queremos abortar, dizer, não, eu não quero, eu já me arrependi, como dizem algumas pessoas, eu devia estar vendo quando assinei o contrato. Não é? Eu ouço isso tantas vezes, não é? Não sei onde é que eu estava com a cabeça, alguém diz, eu devo ter ido dar a uma festa, embebedei-me, cheguei, puseram-me um contrato à frente, e eu, pronto, está bem assim. E depois embarcou sem perceber para onde é que ia, nem o que ia fazer. Mas no tal não é verdade. Todas as escolhas foram feitas com lucidez. Toda a equipa foi escolhida com lucidez. Quando falo equipa, falo dos nossos guias. Todo o projeto foi criado na perfeição e com minúcia. De maneira que, a determinado ponto desse projeto, dessa missão, nós acordámos que aparecessem outras pessoas para nos ajudar no projeto ou para nos atrapalhar no projeto, não é? E também acordámos com outros guias para nos ajudarem a partir do plano espiritual para elaborar esse projeto e para dar cumprimento a ele. Porquê é que se torna tão difícil tudo isto? Porque nós nos distraímos. Nós nos distraímos. Distraímos-nos com o corpo, distraímos-nos com a família, distraímos-nos com os relacionamentos, distraímos-nos com o trabalho, com o dinheiro. Percebem? Começamos a criar obstáculos e começamos a achar que esses obstáculos são reais e são importantes que sejam resolvidos. Isto é muito fácil de resolver. Muito fácil. Primeiro, Deus não precisa de dinheiro, nem de casa, nem de roupas, nem de carro, nem de emprego, nem de relacionamentos, nem de família. Nós também não. Então, nós podemos usufruir disto tudo, usufruindo, mas não colocando lá o foco, porque não é isso que nós somos. Nem é essa a nossa missão, nem é esse o nosso propósito, não é ser isso. Digamos que isso é algo que nós podemos usufruir, compreendem? Mas isso não pode ser, efetivamente, o motivo nem o foco da nossa atenção, nem do nosso propósito. Porque se nós somos quem nós realmente somos, o dinheiro não vai faltar, os relacionamentos também, as casas também não, nem os carros, nem os empregos. Nada disso falta. Porque apesar de Deus não precisar, nós aqui, enquanto seres humanos, precisamos de certa forma. Compreendem o que eu quero dizer? Mas é precisar, porque nós temos uma vida aqui, que temos que dar uma continuidade, e temos que ter uma vida aqui, mas nós temos que ter essa certeza de que a vida material que nós temos aqui depende mais de quem nós somos do que do que nós temos e do que nós estamos a fazer. Porque se eu acredito que eu sou Deus e esse é o meu propósito, é manifestar essa realidade, então eu consigo criar aquilo que no momento me aparece como necessário ser criado. Mas eu não posso sentir essa necessidade. Eu tenho que ver que é algo que é apropriado. Não sei se eu me estou a fazer entender. Eu não posso dizer, eu tenho falta de dinheiro. Eu tenho que dizer, é apropriado que eu crie mais dinheiro. É diferente. É apropriado que eu crie mais dinheiro. Dá-me alegria que eu tenha mais dinheiro. Mas se eu disser, eu necessito, eu preciso de dinheiro, eu estou a afirmar o meu estado de carência, estou a criar essa realidade e estou a negar quem eu sou. Porque quem eu sou não tem falta de coisa nenhuma. E é nesses momentos, que nós nos esquecemos quem nós somos. Quando nós afirmamos, eu preciso disto, eu tenho necessidade daquilo, eu tenho que... Aí estamos a negar quem nós somos e estamos a deitar fora toda a nossa capacidade criadora e estamos a ignorar completamente o nosso propósito. Já vimos que é o propósito, não vou estar aqui a repetir. E então entramos por um caminho de dificuldade, porque estamos a criá-lo.
Certo? Então a nossa missão pode ser diferente de umas pessoas para as outras. Porquê? Porque Deus manifesta-se de várias formas. O propósito é o mesmo, mas a experiência é diferente. Eu digo-vos desde a primeira aula que para Deus, para o Espírito, não há redundância. Não há redundância, porque isso é desnecessário e seria algo, como é que eu vou dizer, que não corresponderia de todo a quem Deus realmente é. Porque para Deus não existe falha. Existe uma experiência. E então todos nós temos missões diferentes uns dos outros. Não há duas missões ascensionais iguais. Não há duas. Podemos nos complementar. Podemos fazer algo semelhante. Podemos ter missões semelhantes. Mas exatamente iguais não há nenhuma. Nenhuma. Porque isso seria redundante. E para o Espírito a redundância não faz sentido. Agora, o propósito já percebemos que todos é igual. A missão leva-nos ao mesmo lugar, que é fazer com que Deus se experiencie de formas diferentes. E também que nós alcancemos, de facto, cada vez mais a consciência de quem nós somos e ancoremos essa realidade ao ponto de podermos dizer que ascendemos. Mas cada ser humano faz isso de forma diferente. Por isso nós nunca podemos dizer que a minha missão é melhor ou pior, ou mais importante ou menos importante que a missão do outro. Todas são igualmente importantes. Todas. Todas. Até mesmo aqueles que parecem que não estão em missão nenhuma. Nós é que não a compreendemos. Porque olhamos para o puzzle que aquela pessoa está a construir e não percebemos nada daquilo. Mas aquela pessoa escolheu aquele puzzle como sua missão. É porque ele tem capacidade de o construir, de pôr as peças no seu devido lugar. Às vezes há missões que nos parecem que são irrelevantes, outras desnecessárias, outras até más. Isso não existe. Vocês podem pensar, então, se eu cometer um crime, isso não é mau? Não, não é mau. É inapropriado e não reflete quem tu realmente és. Nega quem realmente és. Correto? Mas não é mau. Então é bom, também não é bom. Porque se não existe mal, também não existe bom. Estamos a compreender? Todo o nosso ato que não corresponde a quem nós realmente somos é inapropriado, mas não podemos dizer que é mau. Apenas é inapropriado, porque não é apropriado a quem eu realmente sou. Não reflete essa natureza, a minha real identidade, quem eu realmente sou. Então é inapropriado. Mas eu não posso dizer que é mau, nem que a pessoa é má. Vocês não podem dizer que eu sou mau. Alguns de vocês já disseram, mas não podem dizer. Eu posso ter sido menos apropriado, pelo menos aos vossos olhos. Ok? Mas não há pessoas más. Há pessoas que negam quem realmente são e comportam-se dessa forma, da forma que é menos apropriada ou que é inapropriada a quem realmente são. Mas não são más pessoas. São pessoas que precisam mais de amor, de luz, e é aí que nós entramos com a nossa missão ascensional. Porque vocês podem pensar, então qual é a minha missão? A nossa missão é sempre esta. É o serviço. E o serviço executa-se onde quer que nós estejamos. Não precisamos abrir uma empresa de serviços para dizer eu estou ao serviço. O serviço executa-se, desempenha-se, nós servimos em qualquer lugar. Desde que seja melhor, desde que surja o serviço para nós o fazermos. E só surge o serviço quando nós estamos nele.
ou nós continuamos firmes na identidade que nós temos, no nosso propósito. Vejam outra vez o polícia. Ele pode não estar de serviço, mas ele vai a passar na rua, presencia alguma anormalidade, algum crime, ele é um polícia. Ele não ignora o que está a acontecer. Ele vai ajudar, ele vai servir, apesar de ele não estar em serviço naquele momento, nem naquele lugar propriamente dito. Não foi destacado para ali. Nós, isso connosco é exatamente da mesma forma. Nós muitas vezes achamos que estamos somente em serviço, em determinado lugar, com determinadas pessoas, a fazer determinada coisa. E esse é um equívoco muito grande. Nós estamos sempre em serviço. Quando passeamos na rua, quando vamos jantar fora, quando vamos ao cinema, quando estamos no nosso local de trabalho, quando estamos sozinhos, podemos estar em serviço, se for essa a nossa vontade, também durante o sono. Ok? Em que, antes de dormir, eu coloco-me à disposição do Espírito para servir os meus irmãos e irmãs que precisarem de ajuda. E muitas vezes vocês poderão ter memórias desse serviço. Ok? É um facto. Acontece com muita gente que tem memórias do que estiveram a fazer durante a noite. Podem não conhecer as pessoas nem as reconhecer. Podem até ir para outros países, depende do vosso grau de ascensão. Se tornarem mestres ascensionados planetários, que é o nível da a conclusão da 12ª iniciação, vocês podem ser chamados para qualquer ponto do planeta para serviço. Certo? Enquanto isso não ocorre, geralmente é mais local. São mais destacados no território nacional e ali na região da vossa residência. Mas a partir da 12ª iniciação, todo o planeta é o local de serviço. E nós podemos fazê-lo durante a noite, sim, em qualquer parte em que sejamos chamados. Eu conto isto muitas vezes, que a certa altura uma rapariga, uma jovem de 24 anos, eu na altura morava em Valongo e ela morava numa das freguesias de Valongo, logo ao lado, morava mesmo no centro de Valongo. E então ela sentiu e viu uma entidade no quarto e pediu ajuda, pediu a Deus que mandasse ajuda. Ela relatou isto porque na altura estava a presidir uma cerimónia do Templo da Nova Era, na altura, isto foi em 2009, e ela entrou com a mãe e quando entrou viu-me, ficou toda aterrorizada. Eu continuei na mesma que estava a fazer e no fim a mãe é que disse, olha, diz aqui o que é que se passou. E ela contou que este episódio, e ela diz, eu pensei que o senhor estava morto porque o senhor apareceu no meio do meu quarto a rir. E contou que estava aflita, apareceu uma entidade, pediu ajuda a Deus e que apareceu no meio do quarto a rir. E ela pensou que foi um anjo que apareceu, ou que foi alguém desencarnado, um mestre qualquer desencarnado que apareceu para ajudar. E então, quando ela viu que eu estava vivo, ficou assustada. E eu disse, pois, chamou ajuda, eu era o que estava destacado mais perto. Daqui a campo são só meia dúzia de quilómetros, por isso era muito mais rápido do que vir alguém de Espanha, ou da França, ou dos Estados Unidos, ou até da Groenlândia. E é assim que acontece. Se nós nos disponibilizarmos ao serviço, é assim que acontece. E de outras formas. Vocês também podem fazê-lo de forma consciente. Do género, através da bioeducação. Não precisa não precisam sair do corpo para fazer isso. Basta saírem da mente. Talvez até seja mais difícil, não é? Porque projeção astral muitos fazem, mas sair da própria mente é o mais complicado. Mas utilizarem a mente superior, o aspecto mental superior, para, de forma consciente, saírem em serviço. E acabam por fazer uma bioeducação consciente. E sentem perfeitamente e veem tudo o que está do outro lado, quem estão a ajudar, o que estão a fazer, etc., de forma consciente. Voltando à missão ascensional, como nós temos missões diferentes uns dos outros, muitas vezes
E como julgamos muitas vezes as missões dos outros, desvalorizando a nossa missão, valorizando mais a missão do outro, muitas vezes surge a competição. E uma coisa que se vê muito por aí é a competição. Mesmo entre os chamados trabalhadores da luz, há muita competição. Porquê? Porque não aceitam a sua peça do puzzle a que pertencem. Acham que a outra peça que está ao lado é mais brilhante, ou é mais colorida, ou é maior, ou é mais redondinha, e então eu quero ser como aquela peça. Mas não foi isso que essa peça veio ser. E aquele puzzle, que é o grande propósito divino, o plano divino, ele já foi desenhado, foi feito. E cada um de nós é uma dessas peças. E se eu não executo aquilo, a minha missão, se eu não sou essa peça no puzzle, o puzzle não vai ficar bem, nem vai ficar completo. Vai ficar sempre ali com um buraco, porque há uma peça que não encaixa, porque não quer encaixar, porque acha que sou uma peça muito pequenina, ou tenho muitas esquinas, ou sou muito escura, ou acho que devia ser diferente. E muitos olham para os outros com esse olhar. Eu gostava de ser aquilo que aquele é, gostava de fazer aquilo que aquele faz, gostava de ser como aquele, não é? E isso não é apropriado. Nós temos é que olhar para dentro de nós e tentar perceber, afinal, qual é a minha missão, o que é que eu vim fazer. Eu sei o que vim ser, mas como é que eu vou expressar isso? De que forma é que eu vou expressar esse ser? É como o médico ou como a polícia. Eu sei que sou polícia, mas como é que eu vou ser polícia? O que é que eu vou fazer como polícia? Acha que a polícia se preocupa com isso? Não. Ele preocupa-se em ser polícia. E o resto, de acordo com a vida, com o dia a dia, ele vai fazendo de acordo com aquilo que ele é. E é isso que nós temos que fazer. Não temos que olhar para a peça do outro, o que o outro está a fazer, como está a fazer mais bonito, fazer mais feio, fazer maior ou fazer menor. É sentir em cada dia, eu estou a fazer de acordo com aquilo que eu sou, estou a fazer de acordo com quem eu sou, lidar com tudo aquilo que surge no dia a dia, de acordo com quem nós somos. E é assim é que nós vamos fazendo a nossa missão ascensional. Isto pode ser uma desilusão para muita gente. Podem achar, eu trazia uma missão. Eu também dizia quando era pequenininho, mas eu tinha 3, 4 anos, portanto vocês têm que me perdoar. Ok? Porque quando eu cresci, eu nunca mais disse que tenho uma missão. Naquela altura eu tinha essa ideia. Eu dizia à minha mãe, eu venho com uma missão, não me lembro qual. E estava aflito, muitas vezes ficava aflito com isso. Mas eu tinha 3, 4 anos, 5, tem que ser relevado, não é? A mim, em termos de mente, a minha mente não estava ainda consolidada para eu entender determinadas coisas. A partir do momento que eu comecei a entender determinadas coisas, não falei mais em missão, porque eu sabia perfeitamente que não há missões. E isso é um alívio. Quando eu percebi que não há missões, deu-me liberdade para eu ser quem eu realmente sou e aceitar a vida conforme ela vai surgindo e eu ir sendo aquilo que eu tenho que ser em cada dia. Sem ansiedade, sem medo, sem expectativas, apenas lidando em cada dia com aquilo que cada dia traz. Passei como vocês passaram períodos em que eu tinha medo do futuro, porque não estava centrado em quem eu era, em quem eu vim ser, e estava com medo daquilo que estava para a frente. Como é que eu perdi o medo? Centrando-me no agora. Se eu olhar para o agora, se eu não olhar para a frente, eu não vou ter medo. Eu tenho que olhar para onde tenho os pés colocados, não para a frente, para o espaço vazio. Porque é um espaço vazio. Só vai aparecer algo debaixo dos vossos pés se vocês colocarem lá o pé. Pois se não adianta olharem para a frente, procurarem saber como é que vai ser o futuro. Aí eu quero ir para ali fazer aquilo e quero saber qual é o resultado. Podem fazer uma progressão nesse sentido. Qual é o potencial? Mas o caminho só se manifesta como vocês colocam o pé.
Estou a fazer-me entender? Portanto, não adianta estarmos ali com medo, tenho medo de avançar, porque é que eu não avanço? Porque eu não coloco o pé, eu não dou o passo. E se eu não dou o passo, não me aparece chão de baixo. Não é preciso. Para que é que vai ser criado um caminho se ninguém vai caminhar por cima dele? Não há desperdício de energia no universo. Mas se eu coloco o pé, eu tenho a certeza que vai aparecer chão de baixo. É o simbolismo de caminhar por cima da água que Jesus fez. Ele caminhou por cima da água porque tinha certeza que não ia ao fundo, que ia aparecer a firmeza debaixo do pé. Vejam o que aconteceu a Pedro quando disse: Pedro, vem caminhar também comigo. Ele começou a caminhar. Por onde é que ele olhou? Para a água. Ele disse: mas a água isto não é firme. Quando ele pensou isto não é firme, então assim é. É conforme a ideia que tu tens. E começou a ir para o fundo. Porque se vocês veem o caminho, não vendo o caminho, mas tendo a percepção na vossa mente que há uma realidade que é firme, é nisso que ele se torna. Mas se vocês criam na vossa mente a ideia de que o caminho é íngreme, é nisso que ele se torna. E se põe na vossa ideia que não existe caminho de todo, é isto que acontece. Estão a entender? Portanto, cada um deve seguir o seu próprio caminho, olhando para o pé, onde tem o pé, e tendo a coragem de dar o passo seguinte, sabendo que o meu pé vai encontrar chão firme. Porque eu crio, porque a minha natureza é esta, é isto quem eu sou. Compreendem? E é isso que acaba por acontecer. O medo é um aspecto que nós criamos enquanto seres humanos, que mais tarde ou mais cedo ele tem que ser erradicado. O medo reflete quem nós não somos. E quanto mais medo nós temos, menos somos quem nós somos. Percebem? Por isso é que a plena fusão com o Pai e a Mãe, com Deus, só acontece quando todo o medo é libertado. E mais uma vez eu vos digo, vejam o nosso Logos universal, Pai Melquisedeque, que é a consciência de todo este universo, é o que dá o corpo a este universo. E ele ainda tem um bocadinho de medo. E vejam já a dimensão que ele atingiu. Por isso não tenham também a pretensão: eu já não tenho medo nenhum. Eu quero eliminar todos os meus medos. Crianças, não é? Crianças, não é? Somos como crianças. É bom ter esse objetivo, mas não nos podemos iludir nele. Compreendem? Temos que ser reais, realistas. E para isso é preciso olharmos para nós e olharmos só para este quadradinho onde nós estamos. Sentirmos tudo. Sentirmos tudo. E quando sentirmos medo, tratar de, mesmo, vocês já passaram por esta aprendizagem aqui, pedir para ajudar, para eliminar esse medo. Correto? E seguir em frente. Seguir em frente. Afinal, não era só 10 minutos. Em relação à missão ascensional, muitas vezes a nossa missão, é porque o nosso puzzle faz parte de um puzzle maior, compreendem o que eu quero dizer? E nós temos que encaixar as peças do nosso puzzle e esse puzzle faz parte de um puzzle maior, que é o puzzle, propósito e plano divino. E então, nós devemos encaixar as peças e muitas vezes o nosso puzzle carece da intervenção de outras pessoas, de outras almas, de outros seres. Ninguém consegue construir o seu próprio puzzle sozinho. Isso de missões suicidas, okay, que a pessoa vai sozinha, eu vou nesta missão e vou fazer, isso é tudo, só existe no terrorismo. Okay? Infelizmente. Nenhum de nós tem uma missão isolada. Nenhum de nós tem uma missão que diz respeito somente a si.
Muitas vezes nós estamos num emprego e as pessoas que estão connosco naquele emprego fazem parte da nossa missão ascensional e estão-nos a ajudar a colocar as peças no nosso puzzle. Na família, as pessoas com quem estamos na família estão ali para nos ajudar a colocar as peças no nosso puzzle e nós a ajudar a colocar nos delas, porque isto funciona para os dois lados. No caso do emprego é exatamente igual. Estão a fazer-me entender? E muitas vezes nós queremos nos isolar. Nós não temos que nos isolar. Não temos que nos isolar. Não temos que fugir dos outros. Porque senão que serviço será o nosso? A quem iremos nós servir? As religiões falam no serviço a Deus, servir a Deus. Quem é Deus, afinal? Somos nós. Então temos que servir a quê? Uns aos outros. E para servirmos uns aos outros, temos que estar envolvidos uns com os outros. Não podemos estar isolados. Não podemos ficar enfermados no nosso espaço só para nós, porque nós é mais seguro. Ou parece-nos mais seguro aquele quadradinho. Então eu não saio daqui, eu não interajo, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Mais uma vez, estamos a negar com o nosso propósito, quem nós realmente somos. Porque Deus não tem medo. E é essa ausência de medo que muitas vezes faz recuar muitas coisas. E quando nós temos medo, nós estamos a atrair essas coisas a nós, que são más. Dizemos nós que são más. Mas quando nós perdemos o medo e assumimos quem nós realmente somos, simplesmente essas coisas desaparecem. É que desaparecem. Porque nós criamos de acordo com aquilo que é necessário. Será que Deus precisa de coisas más? Então elas desaparecem porque não são necessárias. Tudo tem a ver com uma coisa que muita gente fala, que é a consciência. Muita gente fala de consciência, a expansão da consciência. Acho que também já falámos aqui disso, não é? Mas ninguém sabe o que isso é. Consciência de quê? Expandir para onde? Ninguém pergunta. Toda a gente acha muito lindas essas palavras, mas ninguém faz as perguntas que devem ser feitas. Não é? Consciência de quê? Expandir a consciência para onde? E qual consciência? É a consciência do eu inferior? É a consciência da personalidade? Não. Mas ninguém explica qual é a consciência, porque nós temos uma consciência ao nível do eu inferior, temos uma consciência ao nível da personalidade, temos uma consciência ao nível da criança interior e da mente subconsciente. Correto? Temos várias consciências. Qual delas é que temos que expandir? De qual delas é que temos que estar conscientes? É do nosso verdadeiro eu, que é o eu superior e o eu sou. E é essa consciência que nós temos que expandir. É dessa consciência que nós temos que estar, perdoem a redundância, conscientes. Certo? E se nós mantivermos este padrão de consciência, as coisas tornam-se completamente diferentes. Muitas vezes nós tendemos a fugir de situações, de empregos, de relacionamentos, de famílias, de amigos, de muitas situações, porque achamos que não fazem parte da nossa missão ascensional. Porque nós temos uma visão errada e deturpada de qual é a nossa missão ascensional. O que é que nós estamos aqui a fazer? Mas a nossa missão começa exatamente no local e com as pessoas onde nós nascemos. Ou acham que é por acaso? Se todo o plano foi elaborado com minuciosamente, correto? Claro que a família que nós escolhemos nascer não é por acaso. Nem os relacionamentos que nós vamos ter ao longo da vida.
Vocês podem dizer, mas a mim acontece-me sempre o mesmo, peço sempre o mesmo tipo de pessoas e são pessoas que eu não quero. Então porquê é que eu vou aceitar isso? Porquê é que eu tenho que aceitar isso? Porquê é que eu não posso fugir desses... Eu até ia dizer uma coisa que nem era apropriada. Desses homens, pronto. Dessas pessoas. Eu não posso ser mulheres. Era mesmo marmães que eu ia dizer. Porquê é que eu não posso fugir se isso não me traz alegria? Porque esse marmanjo ou marmanja traz uma parte da peça do puzzle que tens que encaixar em determinado lugar no teu puzzle. E nós muitas vezes teimamos em não aceitar isso. Nós damos uma parte da nossa peça. Sabem como se funcionam os cromos dos miúdos? Tu dás-me um e dou-te outro. Opa, este está repetido, vamos fazer aqui uma troca. É mais ou menos da mesma forma. Cada um preenche a sua caderneta, mas há aquele intercâmbio, aquela troca. Que me adianta a mim eu ter 200 cromos se 100 são repetidos. E a caderneta precisa de 200. Eu nunca vou concluir aquela caderneta, correto? Mas eu estou agarrado àqueles cromos, são de estimação, e não aceito aquele amigo, aquela amiga que tem cromos para me dar para trocar comigo. Eu tenho aqueles repetidos porque eles são precisos para alguém. E eu preciso estar receptivo a que esses alguém apareçam para eu fazer esta troca. Percebem? E quando a troca é feita, o que é que acontece? O menino vai à sua vida. Vai colocar na sua caderneta. Pronto, todo feliz. É uma. Não fica ali na conversa connosco, pois não. Ela vai, já vou para cá, vou colocar na minha caderneta, já tenho aqui mais um cromo. É ou não é? Então deixem que os marmanjos apareçam e quando eles aparecerem dizem assim, oh, cromo. Ah, não é um cromo. Qual é o cromo que tu me trazes? E qual é o cromo que eu tenho que te dar? E isto pode acontecer em vários níveis. Ao nível da família, dos relacionamentos, do trabalho, etc. Vejam as relações e os encontros com as pessoas como sendo troca de cromos. Ok? Lembrem-se deste exemplo, a troca de cromos. Vocês não se vão esquecer mais disto, certeza. Não é? Eu aqui com o cromo. Por isso nós percebemos que é importante não estarmos isolados e que não adianta fugirmos. Não adianta nós querermos abortar o nosso puzzle. Mais tarde ou mais cedo nós temos que ficar a completá-lo outra vez. Ou então é o mesmo puzzle, mas de outra forma, de uma forma diferente, mas nós temos que fazer aquilo. Porque é aquela parte que nos compete a nós construir o puzzle, o grande puzzle divino, que nós nos incumbimos, nós assumimos essa responsabilidade de construir aquela parte. E aquilo tem lá um desenho, tem lá uma figura, tem lá uma forma qualquer. E eu não posso lá pôr o que me apetece. Eu tenho que lá pôr aquilo que é apropriado ser lá colocado. Estão a compreender a importância da missão ascensional? Da missão de cada um? Certo? Certo, mulher Agostinho? Estás muito atarefada a escrever? Espero que tenhas compreendido aquilo que eu falei, porque geralmente como se escreve não se compreende. Não és para mim assim. Marila Chilão. Pois vocês vão ter que ler e será que eu entendi bem? Mas vale estar ouvido atento, coração aberto e nós entendemos tudo. E assim é. Eu disse que esta aula, o tema era curto. Nós vamos fazer meditação hoje, certo? E vamos fazer mais do que uma. É para compensar as outras que vocês tiveram aula mais longa que eu não vou ter para meditação. Agora, antes disso, eu quero saber se tem alguma questão, dúvidas quanto a esta matéria. Não consegues fazer a meditação com esses brincos? Está certo. Alguém tem alguma questão que queira colocar?
Irago, bem ficaste esclarecida com este tema? Fiquei, relativamente ao propósito e à missão excepcional, sim. Foi disso que falámos, é o tema da aula 2. Exato. Exato. Então qual é a dúvida? Tem a ver às vezes com os cromos. Tem a ver com os cromos. Tem a ver quando é que nós sabemos que o cromo é para nós aprendermos alguma coisa e evoluir. Não é para aprender, é para trocar. Os cromos são para trocar. Tu não aprendes nada com os cromos. Eles são para trocar. Os cromos são uma ocupação de tempos livres. Aquilo nem é uma profissão, nem é algo importante. É apenas uma distração, porque os miúdos não têm mais que fazer, então colecionam cromos e gostam de colá-los na caderneta. Mas uma coleção não usa uma Pois, depois podes sempre vir outras coleções. Há sempre cromos novos. Qual é a tua pergunta? Queres-te livrar dos cromos, não é? Queres-te livrar dos cromos? Tu livras-te dos cromos ao trocares com outra pessoa. Pois, e quando sentimos que o cromo faz parte do nosso puzzle, embora nós não saibamos onde é que o colocamos no puzzle. Porque não está a olhar para o puzzle. Como é que tu queres construir um puzzle sem olhar para ele? Tens uma peça na mão, mas não olhas para o puzzle no mesmo que ela encaixa. Esse é o grande problema das pessoas. Como é que eu faço isto? Porquê é que eu não sei onde é que isto encaixa? O que é que eu tenho que aprender com isto? Não são essas as perguntas que se faz sempre, constantemente? Porquê? Porque nós não estamos a prestar atenção. Simplesmente isso. Mais nada. Porquê é que eu não consigo fazer isto? Porquê é que eu não consigo ver aquilo? Porque eu não estou a prestar atenção, porque eu não escolho isso. Eu não quero. Eu tenho medo que aquela parte do puzzle que eu estou a construir crie uma figura medonha. Depois de estar as peças todas encaixadas, eu não queria nada disto, não era nada disto. Meus amigos, minhas amigas, essa foi a parte do grande propósito divino, do grande puzzle que vocês escolheram montar. Esse cantinho. E nada do que Deus cria é desprezível, é feio, é mau, é inútil, é inapropriado. Nada. É o vosso olho, é o vosso ouvido, é a vossa mente inferior que julga, avalia, interpreta e acha inferior, inadequado, insuficiente, mau, feio. Porque se vocês olharem com os olhos do Espírito e do Eu Superior, vocês veem beleza em tudo. Porque tudo aquilo que Deus cria é belo. Quando nós vemos fialdade, é o nosso olho que está mal. Quantas vezes nós temos à rua, está um dia chuvoso, e nós até achamos que está um dia bonito. Tiramos prazer da chuva, do vento, da sombra, porque não há sol, nem depois vem um dia mais fresco. É verdade ou não é? Mas também podemos sair à rua e dizer, olha que dia cinzento, chuva, este vento, etc. Correto? Tem a ver com a forma que nós olhamos para as coisas ou não tem? É verdade ou não é? E se nós começássemos a olhar para as coisas e ver nelas beleza, iriam surpreender-se porque iriam ver beleza aparecer. Lembram-se do filme A Profecia Celestina? Alguns de vocês viram? Nós apresentámos aqui há um ano atrás, um ano e meio atrás, aqui no Templo da Magia e Cura, algumas pessoas no contexto do desenvolvimento. E não foi demonstrado que se via beleza quando se queria ver essa beleza, até na própria natureza.
Não foi demonstrado que tudo é energia e que a energia se movimenta de acordo com a nossa vontade e de acordo com a forma como nós olhamos para ela? Então, se as coisas estão más, é da forma e é pela forma que nós olhamos para elas e pela forma que estamos a movimentar essa energia. Não é porque elas sejam más, não é porque sejam feias, é porque eu estou a ver a coisa muito má e muito feia. Certo? Não gostas dos cromos que tens? Arranja um parceiro que aceite trocar os que ele não gosta também o que tem repetidos contigo. Não é verdade? Não pergunto onde é que ele está, porque eu não te vou dizer. Não estavas tu a perguntar, mas alguém perguntou: olha, se eu me dissesse onde é que ele está, até dava jeito. Vocês estão rodeados dessas pessoas que têm cromos para trocar convosco. E alguns de vocês continuam a querer reter os vossos cromos de estimação. Foi o meu pai que me deu, foi a minha mãe que me deu. Mas já tinhas um igual, não importa, mas este foi a minha mãe que me deu, foi o meu pai que me deu, foi o meu irmão, foi o meu amigo. Foi o meu cão, foi o meu gato. Portanto, tem importância. Tem importância nenhuma. Os cromos são todos iguais, têm todos o mesmo valor. Não importa de onde eles vieram. Se foram comprados, se foram oferecidos, quem ofereceu. É verdade ou não é? Tem a ver com a nossa percepção ou não tem? Digam lá. Sobrevalorizamos coisas desnecessárias ou não sobrevalorizamos? Desvalorizamos coisas importantes ou não desvalorizamos? E qual é a parte mais importante que nós desvalorizamos? Quem nós realmente somos e o nosso propósito. Estamos sempre a desvalorizar isso e estamos a sobrevalorizar aquilo que... Estão a perceber a beleza disto tudo? Estão a sentir o amor que está aqui envolvido agora? Estão a sentir os vossos guias perto de vocês e como eles amam que vocês tenham esta percepção de que a vossa realidade depende mais da vossa percepção do que propriamente daquilo que está a acontecer na vossa vida. E que eles estão aí ao vosso lado, ao pé de vocês, juntinho a vocês, acariciando a cada um de vocês com amor e com alegria, dizendo assim: não há motivo para ter medo, basta abrir os olhos e ver de forma diferente. Só isso. E nós só estamos a dizer: mas isso não é pouco, é mesmo pouco, é mesmo pouco, acreditem. Basta fazerem essa escolha, dizerem assim: acordem amanhã, para não dizer hoje, para não criar ansiedade. Vamos passar isto para amanhã. Amanhã acordem de manhã. Acordem de manhã. Abram os vossos olhos. Abram a janela do vosso quarto. Olhem para fora. Vejam as coisas com beleza. Escolham fazer isso. Mesmo que esteja um dia cinzento, amanhã, que esteja um dia cinzento, apreciem a natureza e vejam beleza lá fora. Olhem para as pessoas e vejam beleza nelas. E vocês vão ver como vai correr o vosso dia. Se vocês duvidam daquilo que eu estou a dizer, façam isso. E vocês vão ver como vai correr o vosso dia. E depois habituem-se a fazer isso todas as manhãs. É fácil. Chega um ponto que a nossa mente habitua-se àquele padrão. E nós já não conseguimos ver coisas feias nem coisas más. E a nossa vida torna-se muito mais calma, mais pacífica, mais tranquila, mais alegre, mais fluida. Percebem? Só temos de treinar os nossos olhos para começarem a ver as coisas do ponto de vista superior e não inferior. Vocês estão a acabar este ciclo de aulas, que me deu muita alegria facilitar, confesso. Alguns de vocês estão aqui desde o início, está aqui a Moá, que foi a primeiríssima, e está aqui, e está a chegar ao fim também da meta. Outros ingressaram depois, mas mantiveram-se. E com muita alegria vos tenho aqui. E espero sinceramente que vocês se lembrem destas palavras. Porque para a semana é a última aula, apesar da semana seguinte termos a última aula mesmo,
mas é uma aula livre, aberta, que vamos estar aqui mais tipo uma tertúlia do que propriamente a da matéria. E então para a semana houve uma aula efetivamente. E eu não vou estar mais fisicamente convosco aqui a falar, mas estarei convosco a falar ao vosso ouvido, na vossa mente. Ireis ouvir a minha voz. Nas nossas cabeças, não é? É o que se quiser, eu falo ouvir a minha voz na sua cabeça. É. Mas também podem sentir o meu abraço quando vocês quiserem. Afinal, eu sou mau, mas às vezes também posso ser bonzinho. Posso fazer o papel de bonzinho se for apropriado. E se vocês merecerem, claro. Merecer merecem sempre. O problema é que às vezes não estão receptivos a isso. Estão mais receptivos a ouvir um ralhete, um puxão de orelhas, do que a receberem um abraço. E isso tem a ver com a vossa própria culpa, a autoculpa, o autojulgamento. Ninguém nos julga, a não ser nós mesmos, a nós próprios. Certo? E assim é. Não. Assim é, assim é. Há alguma questão? Não? Deixa-me só consultar aqui uma coisa. Lamento, minha água Rimo, que estejas um bocadinho atrapalhado com os teus cromos. Mas olha, sabes como diz o outro? Às vezes também é preciso usar a cola. Sabes como diz o outro? Puder para bem ainda que não pareça. E também diz um ditado português: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Para dar ao mesmo, que é, isto também acaba, tudo acaba. Eu tenho um princípio, meio e fim. Os budistas chamam isso de impermanência. E a impermanência é bom, até certo ponto. Então, se hoje aconteceu precisamente o que tu disseste hoje ontem. Hoje aconteceu precisamente o melhor ontem. Já não sei se interessa. Eu não estou a ouvir. Tens de falar mais alto. Mas aconteceu precisamente o que tu disseste. Eu passei a olhar para as coisas de outra forma. E a ver a beleza das coisas. Dos cromos. E a ver a minha cromice. Uma coisa é fazer coleção com gosto e alegria, outra coisa é colecionar porque os outros também fazem, não é? Então é para começar a olhar para os crominhos, a ver as cores e ver as caras, as imagens e tal. Não é? E a vê-los. Faz diferença ou não faz? Então porquê é que estás tão angustiada? Não é? Alguma coisa ainda está aí que eu acho que colocar-se um cromo no sítio errado da caderneta, provavelmente. Não tem mal. Depois de escolas, eu colo-se no sítio apropriado. Por isso é que eu disse a cola. E eu percebi. Foi sempre isso. Eu percebi. Ninguém tem mais questões? Estão tudo tranquilo? Que foi agora que eu não percebi. Estava já aqui a Marila é engraçada. A Marila é engraçada. A Marila parece aqueles astronautas que estão sentados no foguetão pronto a descolar, que estão ali. Cinto de segurança posto e aqui vou eu. Não é? Muito bem. É isso. Então vamos lá. Fechem os olhos. Os pés assentos no chão. Inspirem profundamente e ao expirarem, relaxem. Descontraiam os vossos ombros,
os braços, o pescoço. Relaxem a cabeça. Continuem a fazer inspirações e expirações profundas e a cada expiração sintam-se mais relaxados. Imaginem-se agora envolvidas numa luz branca. Permitam que essa luz branca produza ainda mais relaxamento, mais tranquilidade. Imaginem agora que têm uma luz azul a envolver os vossos pés e que dessa luz azul que envolve os vossos pés sai um fio de luz azul que entra bem no coração da Terra. Mantendo-vos ligadas e ancoradas aqui. Imaginem agora que do topo da vossa cabeça sai um fio de luz branca que vai em direção ao universo. Conforme ele vai subindo, vão focando a vossa atenção nesse fio. Deixem que a vossa atenção suba com ele. Podem sentirem-se a viajar entre as estrelas, passear no cosmos. Deixem ir. Sigam esse fio de luz branca. Mantenham a vossa atenção e o vosso foco nele. Qualquer pensamento que venha, ignorem, não prestem atenção. Mantenham o foco nesse fio de luz branca que continua a viajar pelo universo. Esse fio de luz branca chega agora ao núcleo da nossa galáxia. Estão agora no núcleo galáctico. Sintam a grandiosidade do que é um núcleo galáctico, o núcleo da nossa galáxia, da Via Láctea. Sintam agora a presença do Logos da Via Láctea, Melchior e Palas Athena. Sintam o amor desses dois seres que são a consciência da nossa galáxia. Sintam como eles aceitam com alegria serem a peça deste grande puzzle que estão a ser.
grande luz brilhante, branco, dourada, aparece e envolve a cada um de vós. Deixem-se banhar nessa luz branco-dourada. É a luz branco-dourada da ascensão que eleva a vossa consciência e a expande ao nível de quem realmente são. Afirmem na vossa cabeça que aceitam que a vossa mente seja iluminada por esta luz. E sintam esta luz a descer e iluminar toda a vossa mente, a trazer paz, confiança, amor, alegria. Afirmem agora que aceitam que esta luz branco-dourada penetre profundamente nas vossas emoções e retire toda a emoção negativa, toda a raiva, toda a agonia, toda a angústia, toda a impaciência. Sintam as vossas emoções mais leves, mais tranquilas, como um rio quieto. Aceitem e afirmem agora que aceitam que esta luz branco-dourada penetre no vosso corpo físico. Imaginem essa luz a curar o vosso corpo, a restabelecer o funcionamento de cada um dos vossos órgãos, da corrente sanguínea, a iluminar cada célula do vosso corpo, a iluminar o ADN do vosso corpo, de todo o vosso ser. E sintam o vosso corpo a curar-se e a ficar mais leve. E agora prestem atenção outra vez ao fio de luz que volta a aparecer no topo da vossa cabeça. Depois desta cura, estão prontas para seguir viagem. Prestem atenção e sigam. Foquem a vossa atenção somente nesse fio de luz que volta a viajar e a levar-vos pelo universo, pelo cosmos. Agora sentem-se mais leves, mais tranquilos. Continuem, deixem-se ir e sigam nesse fio de luz, que agora chega ao núcleo universal, onde vos espera uma grande luz brilhante dourada. E sois recebidas por Pai Melquisedeque e Mãe Minerva.
o nosso Logos universal. Não se espantem se eu vos chamar de filhos e de filhas, porque é esse o seu sentimento para conosco. É essa a sua alegria. É esse o seu amor. Deixem-se abraçar por essa grande luz dourada que é a aura do nosso Logos universal. Agora Melquisedeque conduz-vos a uma câmara. Essa câmara faz parte da grande ordem de Melquisedeque no núcleo universal. Essa é a vossa câmara, é o vosso espaço. Que é reservado por Melquisedeque para cada um de vós, como seus filhos. Observem bem essa câmara. É como se fosse uma sala ou um quarto. Observem, vejam o seu conteúdo, a sua adornação, os seus ornamentos. No centro existe uma mesa, e nessa mesa tem 3 objetos, e são para vós. Aproximem-se e tomem posse desses objetos. São dádivas de Minerva e de Melquisedeque a cada um de vós, seus filhos. Podem perguntar para que é que servem esses objetos. Poderá ser-vos dito, mas também poderá não ser dito. Se for apropriado, ser-vos-á dito. Se não for dito, é porque não é apropriado que agora tomem conhecimento da função e da importância desses objetos. Mas mesmo assim guardem-nos com alegria, com amor e com dedicação. Existe uma porta nessa sala que dá para o exterior. Sigam essa porta para o exterior. Contemplem o exterior do grande edifício da Ordem de Melquisedeque no núcleo universal. Contemplem a beleza desse lugar. Prestem atenção ao vosso coração. Prestem atenção ao que o vosso coração sente. Porque essa alegria que sentem no coração fará com que se crie uma atração entre a personalidade que aqui são e o iniciado de Melquisedeque, que são no núcleo universal. Sempre quiserem, podem deslocar-se a esta câmara. É vossa, são os vossos aposentos no núcleo universal. Nesta câmara que é dourada, são restabelecidas as vossas forças
vossa energia, o vosso equilíbrio, a vossa alegria. Nesta Câmara têm a perfeita consciência de quem realmente são. Podem vir a esta Câmara sempre que quiserem e sempre que estiverem esquecidos de quem realmente são. Agora voltam a prestar atenção ao fio de luz que volta a estar no topo da vossa cabeça e que novamente começa a deslocar-se. Deixem-se ir. Estão a subir cada vez mais. Deixem-se ir. Prestem atenção somente a essa luz, a esse fio de luz que sai do topo da vossa cabeça. E agora entram num plano diferente, em que tudo é luz. Podem ver ondas de luz, luzes que se misturam, cores que se misturam. Nesse plano, chamem o vosso eu superior. Poderá aparecer-vos de duas formas. Ou só uma luz, ou com uma fisionomia humana. De qualquer das formas, unam-se a Ele. Deixem que o vosso eu superior se aproxime, até que se una a cada um de vocês, se funda convosco e vocês se transformem numa grande luz brilhante. E nesse momento tenham a intenção de conhecer qual é o meu propósito. Prestem atenção aos vossos sentidos internos, à vossa intuição. E não rejeitem nada só porque simplesmente vos parece fantástico demais ou não parece real. Deixem que o vosso eu superior vos leve, fundido convosco, numa viagem. Deixem-se ir. Ele vos vai mostrar aquilo que precisam saber sobre vós mesmos. Podem ver imagens de vidas passadas, imagens de vidas futuras, imagens de vidas paralelas, imagens de quem realmente são ascensionados. Aceitem com alegria, porque há um propósito em tudo isto.
Agora o vosso eu superior traz-vos de volta ao ponto de partida, ao mesmo plano de onde partiram, onde só existe luz, determinante de variadas cores. Nesse plano voltam a prestar atenção ao vosso fio de luz no topo da vossa cabeça. Mantêm-se neste mesmo lugar, sem sair desse lugar, mas a vossa atenção focada nessa luz sobre o topo da vossa cabeça. E agora chamem a vossa poderosa presença Eu Sou. E vejam que de cima uma grande luz desce sobre cada um de vós. E cada um de vós transforma-se no ser ascensionado que realmente é. Vejam-se nessa forma. Qual é a vossa fisionomia? Como estão vestidos? O que sentem? O que têm nas mãos? O que têm na cabeça? O que têm nos pés? Quem está convosco? Agora, dessa forma ascensionada, deslocam-se para o vosso lugar no universo, o lugar que cada um constrói para si mesmo, a sua própria casa, a sua própria morada. Vejam a construção, os jardins, a natureza desse lugar. Sintam a alegria de terem sido vocês a criarem isso, tudo o que estão a ver. Tudo o que estão a ver é realidade. Não é a imaginação da vossa cabeça nem da vossa mente, que agora está muito atenuada. Aceitem. Amem. E agora, nessa forma, vão seguir esse fio de luz que está no topo da vossa cabeça, mas para baixo, de encontro onde está a vossa personalidade e o vosso corpo na Terra. Conforme vão descendo, vão tendo a percepção de qual é o vosso serviço, qual é a vossa missão ascensional, qual é a peça ou a área do puzzle divino que vos compete completar. Deixem-se vir para baixo. E essas imagens e pensamentos vão aparecendo na vossa cabeça. Aceitem-nos com alegria e com amor. Chegam agora ao núcleo galáctico mais uma vez. Continuam a descer. Deixem-se vir para baixo. Passam agora ao núcleo solar. E agora continuam já a vislumbrar a Terra,
voltem para baixo, centrem a vossa atenção nesse fio de luz que partiu da Terra, da vossa personalidade, e que vos conduz de volta ao encontro dela. Sigam-na até ao vosso corpo físico. E agora tomam posse novamente de todo o vosso corpo. Sentem os pés, começam a sentir a respiração, a sentir as mãos. Todo o vosso corpo mental e emocional está em perfeito equilíbrio e harmonia. Fazem inspirações e expirações mais profundas. A cada inspiração e expiração, retomam o controle de todo o vosso ser. Inspiram e expiram profundamente, sentindo-se cada vez mais enraizadas e ancoradas no vosso corpo. Quando se sentirem preparadas numa expiração, abrem os olhos. Já todos aterraram? A aterragem é mais difícil do que a partida, não é? Que a descolagem. Quando eles regressam, parece que elas, no caso da Ariel, parece que morreu alguém. Ah? Quando elas regressam, parece que morreu alguém. Chega preocupada. Quando regressam parece que morreu alguém. Com aquela cara de enterro. Não se preocupem, um dia vocês vão ficar do outro lado. Não em meditação, espero eu, a não ser que vocês escolham e queiram fazer isso. Não tem mal nenhum. Já o quem o fizesse, que passasse para o plano espiritual em meditação e ficasse naquela posição de meditação. É bom, porque é uma passagem consciente. Não é como morrer a dormir. Certo? É uma passagem consciente. E não é muito difícil de fazer isso. Não é muito difícil fazer a passagem desta forma. Então, foi duas em uma. Ok? Porque foram duas meditações, uma colada à outra. Primeiro levei-vos ao núcleo universal, depois ao núcleo galáctico, depois ao núcleo universal e à Câmara Dourada de Melquisedeque. E depois foi levar-vos ao encontro, à sétima dimensão da realidade, ao encontro do vosso eu superior e do vosso eu sou. Depois trouxe-vos de volta, felizmente ou infelizmente, para ver se irei para casa e chegar aqui amanhã para casa vou ir trabalhar, mas chegar aqui no sábado de manhã e temos aqui também na mesma posição. Um dia e meio depois, ai, que lindas meninas bem comportadas, nem se mexeram. Nem se mexeram. Não é? Querem dizer alguma coisa? Está tudo bem? Então para a semana cá estamos com o último tema e